Olá, essa é uma aula planejada como alternativa pela Universidade Uninter para suprir a carência do estágio supervisionado obrigatório, né, de gestão educacional por conta da pandemia e da quarentena. A realização desse estágio não pode ser presencial, então a universidade proporcionou uma alternativa que é a gravação de um plano de ação e a exposição desse plano de ação em meio de comunicação. E essa é a proposta desse vídeo, né? Vou me apresentar inicialmente. Eu sou formado em Educação Física e estou no processo da minha segunda licenciatura em Pedagogia. E esse trabalho é fruto dessa segunda licenciatura, né? E esse plano de ação ele foi elaborado para crianças entre terceiro e quinto ano, crianças que já deveriam saber ler. E esse projeto tem como nome, é um projeto Clube do Livro, e o objetivo desse projeto é estimular, né, a leitura e a análise literária crítica dos alunos, compreendendo que a leitura é a base de todo o aprendizado, né, um aprendizado real mesmo, né, autônomo, sem a influência do seu entorno, né. Então, muitas vezes, quando alguém explica um conteúdo para alguém, você consegue manipular esse conteúdo, você consegue alterar. Eu posso falar que o que está no livro que eu estou lendo, ele é de uma maneira, mas o autor está dizendo de uma maneira diferente. Então, quem não consegue compreender, quem não tem essa autonomia, essa liberdade real de compreensão de texto, ela pode ser facilmente manipulada, né? Então, é isso que a gente encontra muitas vezes nos diversos ambientes que estamos inseridos, né? Então, a proposta desse clube de leitura é justamente incentivar essas crianças a terem uma autonomia real, uma emancipação verdadeira, e onde elas mesmas possam ser críticas do que elas estão lendo, né? E então esses clubes de leitura, a princípio a ideia são clubes autônomos, então sem interferência de um adulto especificamente, apenas um planejamento geral da uma equipe gestora ou até de professores. E a partir do momento que esse grupo, essa organização foi planejada, a condução do próprio grupo se dá por meio dos próprios alunos. Então eles seriam divididos por grupos de interesse. Inicialmente não existiria inicialmente uma pré-seleção de livros, né? Mas isso aí posteriormente a ideia seria que os próprios alunos se interessassem por um assunto específico e procurassem pessoas que tivessem o mesmo interesse que eles, para eles discutirem sobre esse assunto. Mas eu acho que um dos pontos principais é que não existiria nenhum tipo de limitação. Então, a ideia são alunos do terceiro ao quinto ano, mas são projetos que podem ser levados por todos os anos da escola, mas do terceiro ao quinto ano, então não teria distinção de classe, de sala, ou de sexo, de idade. Então, os alunos que tivessem o mesmo interesse, por exemplo, se quisessem ler uma obra específica, eles se juntariam e eles se organizariam para a leitura dessa obra, e discussão e análise dessa obra que eles escolheram como grupo. Então, parte de um pressuposto principal, né, que eu vou discutir mais para frente, que é um pressuposto da educação, que é o interesse, né? O interesse é fundamental para a aprendizagem. Sem o interesse, a aprendizagem ela não acontece. Então, a partir do momento que você possibilita a criança estudar, ler e discutir assuntos que sejam do seu interesse e demonstra a importância disso para essa criança, é muito melhor essa aprendizagem. Essa aprendizagem realmente é uma aprendizagem real, uma aprendizagem efetiva, né? Os objetivos desse projeto, né? Obviamente ele tem
ele transpassa toda a educação, né? Mas tem 4 objetivos específicos, que o primeiro é estimular o interesse pela leitura livre e autônoma. Então, compreendendo que a leitura é fundamental nesse processo de aprendizagem, não escolar apenas, né, mas a aprendizagem real, a aprendizagem ao longo da vida, a aprendizagem para ser um ser humano melhor, uma pessoa que compreende a si mesma, compreende o mundo ao seu redor, né? Então, estimular esse interesse pela leitura livre e autônoma, experimentar uma possibilidade diferente de leitura e discussão sobre assuntos diversos. Então, esses assuntos que são do interesse da própria pessoa, do próprio indivíduo, né? Então, a proposta é possibilitar diferentes maneiras dessa leitura, não apenas as comuns que a gente está acostumado de um professor já dando mastigado para o aluno o conteúdo daquele livro ou daquela matéria específica. Examinar a aderência ao projeto, ao seu desenvolvimento. Então, como esse projeto é um plano de ação para a equipe gestora, né, de gestão escolar, então é importante examinar a aderência desses alunos, né, e claro que deve ser estimulada anteriormente, mas essa aderência tem que ser examinada durante e após, né, um período específico para conseguir observar realmente se está acontecendo essa aderência e como está sendo essa aderência, né? A qualidade dessa participação desses alunos. E, por último, examinar os resultados consultando alunos, participantes e os professores. Então, após um período, pode ser um período de 6 meses, um ano, dependendo da proposta inicial desse projeto, e depois desse período fazer um debate, uma conversa com os alunos, com os professores, o que eles viram de positivo, negativo, que pode ser melhorado dentro desses polos, desses grupos de interesse, né? Pensando num embasamento teórico, né, a leitura ela é o que nos possibilita, é o que nos dá a chave para o aprendizado, para a verdadeira aprendizagem, né? Ela nos possibilita viajar para outros países sem sair do seu quarto, da sua sala. Ela possibilita você imaginar, ela traz essa educação do imaginário, né? Tão fundamental para a criação de teses posteriores, né? A nossa concepção, a nossa evolução do imaginário, da nossa educação do imaginário é o que nos possibilita conseguir compreender muitas vezes a leitura posterior de um texto mais complexo, né? Ou quando você consegue criar na sua mente, né, imagens ou situações. Então isso começa desde cedo. Então um adulto que tem dificuldade de interpretação de texto é um adulto que não tem essa educação do imaginário. Ele não foi educado desde pequeno a conseguir abstrair as ideias, né? Então a leitura proporciona isso, né? E compreendendo que a leitura proporciona isso, a gente vai para a nossa situação atual do país e vai procurar dados que nos tragam informações para a gente refletir sobre isso. Então a gente vê o IBGE trazendo um dado de que o brasileiro lê em média 2,5 livros por ano. Isso é realmente muito triste, porque uma sociedade que lê 2,5 livros por ano é uma sociedade que não está se atualizando, uma sociedade que não conhece, por exemplo, o seu passado. E a tradição é fundamental para a gente construir um futuro, né? A democracia é a tradição dos mortos, né? Então, o que as pessoas já vivenciaram, já experimentaram e escreveram, nos possibilita compreender o mundo que nós estamos, nos compreender. Então, quando a gente se depara com um dado de que os brasileiros leem 2,5 livros por ano, é um dado assustador. E também um outro dado assustador do próprio IBGE é que 47% das crianças entre 8 e 14 anos, que seria aí até o 9º ano, né, eles não sabem ler e escrever. Então, por isso também esse projeto é tão importante, ele tem um significado tão importante, porque estimular a leitura como sendo o principal, a leitura é o principal. Ela vem antes da matemática, ela vem antes da história, porque a partir da leitura e compreensão você consegue ir para a história, você consegue ir para a geografia, você consegue ir para
política, você consegue ir para ciências. Então, só a partir da leitura e da compreensão do texto que você consegue todas as outras artes. Então, assim como no livro Trivium, né, a ideia da educação clássica, a educação clássica ela trabalha inicialmente as 3 áreas do português, as 3 áreas da língua, né, que é o falar, que é o escrever, que é a arte da gramática, né, o escrever corretamente, o ler corretamente e o compreender, que só a partir da lógica, só a partir da gramática e só a partir da retórica, que é quando você expressa esse pensamento, você consegue realmente compreender o mundo ao seu redor. Então, quando a gente vê esses dados desses censos, né, a gente realmente nos preocupa. Então, o estímulo à leitura ele é fundamental. E, a partir disso, temos vários teóricos que defendem esse estímulo a clubes de leitura, né? E um deles é Mortimer Adler, que escreveu, entre muitos livros, esse livro, que é Como Ler Livros. É um livro extremamente interessante e ele mostra na sua obra como que uma pessoa precisa ler. Então, a gente muitas vezes vê o incentivo a uma leitura crítica hoje em dia. Sim, a leitura tem que ser crítica, mas para você criticar alguma coisa, primeiro você tem que compreender. O que a gente vê hoje são muitas pessoas criticando antes de compreender. Então, o que Mortimer Adler fala? Ele fala que inicialmente você vai começar com uma leitura superficial, depois você vai passar por uma leitura um pouco mais complexa, você vai radiografar o livro, você vai compreender o livro, você vai compreender tanto as pequenas partes desse livro quanto as grandes partes do livro, até você compreender um todo. A partir do momento que você compreende o todo, aí você vai analisar realmente se você concorda ou não com aquilo. E não existe, é o que ele fala no livro, você não concordar se você não tem argumentos contrários. Então, se o autor ele expôs a sua ideia com argumentos reais, você não tem como contrapor esses argumentos, a princípio você não pode discordar do autor, você pode não concordar, mas você discordar é diferente. Então, porque para você discordar, você precisa ter argumentos que sejam favoráveis à sua concepção. Então, essa ideia de uma leitura complexa, uma leitura completa também, ela é fundamental para depois a gente entrar numa análise crítica. Então, saber ler é fundamental. Outros 2 livros que eu baseei essa pesquisa são o livro do Ivan Illich, um excelente livro também, que ele demonstra essa necessidade e essa possibilidade de criação de grupos para discussão de obras, como isso pode ser fundamental na aprendizagem. Quando você retira o professor como peça única de aprendizagem, você possibilita os alunos interagirem entre eles com o tema do interesse deles mesmo, você possibilita uma real aprendizagem. Então é o que fala também um dos principais educadores dos Estados Unidos, né? Ganhou 3 vezes o prêmio de melhor educador de Nova York, melhor professor de Nova York, né? E o que ele fala nesse livro dele é justamente isso. A educação ela necessita vontade. O ponto de partida. A criança, o adolescente, a pessoa, ela tem que querer aprender. A partir do momento que ela quer aprender, tudo se torna mais fácil. Então, quando você estimula a criança e ela deseja aprender uma coisa que ela quer aprender, a aprendizagem vai ser real. Então, quando você junta pessoas que têm um interesse pelo mesmo tema, pelo mesmo assunto, e elas, com esse interesse, elas vão buscar informações, elas vão buscar dados, elas vão buscar estatísticas, elas vão atrás dos dados em volta desse contexto, desse livro, ou desse artigo, ou de qualquer fonte de informação. Isso vai trazer realmente o que eles falam, o que eles defendem nesses livros, né? Nesses 2 livros principalmente, que é uma aprendizagem verdadeira, uma aprendizagem real. Então, a proposta desse clube do livro, né? Clube de leitura, estimular essas crianças nesse aspecto. E isso só é possível através de uma autonomia e uma emancipação real. E essa emancipação real,
ela acontece apenas com o interesse da pessoa que quer aprender. Então esse é o ponto de partida inicial, por isso que a proposta ela põe isso como ponto central do interesse dos alunos no assunto que eles vão aprender. Então, após esse projeto, né, existem algumas maneiras de você analisar ao final de um período que você pré-determinou as consequências que essa aprendizagem e que esse clube proporcionou. Então, uma conversa com os próprios alunos, com os próprios professores também, para analisar tudo o que aconteceu realmente e os pontos que positivos e negativos desses clubes, e a partir disso modificar nesses clubes para que eles possam crescer e se desenvolver e principalmente proporcionar a ideia central, que é uma aprendizagem real, compreendendo que a leitura é a base de toda aprendizagem. Se você consegue estimular e plantar uma semente na mente e no coração de cada uma dessas crianças, com certeza elas serão adultos que vão buscar isso também, porque a nossa essência como ser é buscar a verdade, buscar o que realmente é importante, quem nós somos, né? Então essa é a pergunta que os filósofos sempre fizeram. Então você tem de Sócrates, Platão, Aristóteles, a base da filosofia grega, que é a base da civilização ocidental, é quem nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui. Então, para a gente compreender isso, a gente precisa ter um pensamento reflexivo. Isso só vem através de leitura, isso só vem através de uma aprendizagem real, de uma autonomia, de uma compreensão pessoal, uma compreensão de ser, né? Então, essa é a proposta de plano de ação em uma escola para um público de terceiro a quinto ano, mas ressaltando também que isso pode ser feito em outros grupos de idades diferentes e contextos diferentes.